Bom, a nossa conversa agora, eu acho que tanto para quem está aqui, quem está ali no virtual nos vendo, é um tema muito importante, que são as Deep Techs, né? A gente olha as startups de uma forma ampla, super importante para ecossistemas, mas eu costumo dizer que as Deep Techs têm um poder de um impacto maior. Porém, tem outros desafios mais complexos. Para isso, estamos trazendo aqui para o painel, vou chamar ao palco o Fábio Zopp, da GV Angels. Fábio, por favor, uma salva de palmas aí para o Fábio. Já nos encontramos em outros Energy Shows, né? Com outros chapéus aqui. O Leandro Lusa, da Tecnopuc, um dos grandes ecossistemas ali. Por exemplo, salva de palmas aí para o nosso Leandro. O Leonardo Mai, do Senai SC. Leonardo, por favor. E vou chamar agora, eu estava olhando aqui se eu tinha a cadeira para você. Tem, sim. A Luciana Oda, do Sebrae SC. Luciana, por favor. Eu e a Luciana estamos cumprindo a cota de orientais do painel, não é isso? Deixa eu puxar minha canetinha. Bom, falamos, olhando a visão de conselho, C-Level, trouxemos o P&D, e às vezes o P&D acaba gerando os spin-offs, né? Falando das Deep Techs. E aqui, eu queria começar esse painel, a gente está taxiando aqui, começando para alçar voo, saindo do hangar. O Leandro já deu uma risada, porque ele entendeu a minha brincadeira. Mas a ideia é vocês também se apresentarem um pouco e falarem um pouco da atuação das instituições de vocês, como tangencia o tema das Deep Techs. Lusa, podemos começar contigo aí. Obrigado, bem-vindo. E assim, sempre é uma honra ter o Tecnopuc junto com a gente aqui. Obrigado, professor. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Obrigado, professor, pelo convite. Agradeço em nome da Flávia, que é diretora do Tecnopuc, e do professor Jorge Aldi, que é superintendente de inovação e desenvolvimento lá da PUC. Eu trabalho, o meu cargo é de especialista em inovação corporativa, mas eu trabalho muito nessa temática de Deep Tech. Cheguei no Tecnopuc assumindo 2 programas que um já existe no Tecnopuc, foi remodelado, que é o programa Hangar, que até o professor Yogi já deu a dica. É um programa de engajamento de pesquisadores para eles saírem do laboratório e não se tornarem empreendedores, mas levarem a sua pesquisa para o mercado, tirar um pouco daquela carga só de pesquisa e levar isso de uma forma para a indústria, para o setor produtivo, para a sociedade de uma forma geral. E esse é o programa do primeiro semestre. No segundo semestre a gente vai ter um segundo programa, por enquanto a gente está chamando de programa Deep Tech, bem genérico, mas ele é um programa que é um estágio seguinte ao Hangar e vai ter uma aceleração tecnológica desses projetos que vão ser submetidos e uma aceleração de negócios, para dar aquela cara mesmo de tornar aquele pesquisador, deixar ele de ser um CPF para ser um CNPJ e aí, a partir dali, poder contribuir bem para o setor produtivo e para a universidade de uma forma geral, né, porque o Tecnopuc está dentro da PUC, faz parte da mesma organização, contribuindo assim de uma forma geral para o desenvolvimento econômico aí do nosso estado. Legal. Muito bom. Leonardo, recentemente eu estive lá em Sistemas Embarcados, né? Eu costumo dizer que é quase uma Disney estar ali, porque você vê N possibilidades. Queria que você falasse um pouquinho de você e dos Sistemas Embarcados também, da Senai SC, por favor. Claro, claro. Primeiramente... O som está... Alô? Estão vendo? Ok, então, primeiramente, agradecer o convite, né, para fazer parte aqui do painel, para fazer parte do Energy Show. Eu sou o Leonardo Maia, eu sou pesquisador do Easy Sistemas Embarcados. Nós ficamos localizados ali em Canasvieiras, né, no Sapiens Park.
Eu sou líder da área de eletrônica de potência e energias renováveis do Instituto, então eu coordeno desde a originação e a execução dos projetos, principalmente P&D ANEEL, mas eu atuo bastante na área de conversores de energia, energias renováveis, hidrogênio verde e veículos elétricos. Tem até alguns cases lá no hall ali do setor elétrico. Do setor elétrico, temos um ali com a Axia lá no demonstrador de um projeto que nós já executamos. Estamos agora na temática também de armazenamento de energia em baterias, junto com a CEMIG. Então, o EASY Sistemas Embarcados, né, toda a rede de institutos do Senai de Inovação, embora a gente faça parte do Senai, nós não estamos efetivamente dentro da área da educação. Então, o Senai tem o Unisenai, tem os cursos técnicos, né, que já são extremamente conhecidos no mercado, né, mais de 60 anos já de tradição. E então essa rede de institutos de inovação é algo relativamente novo, né, comparado com a história do Senai, mas nós estamos então agora trazendo a inovação e atendendo a indústria, especificamente aqui a gente tem um foco grande em atender a indústria catarinense, e a ideia é desenvolver tecnologias para serem aplicadas na indústria, né? Não somente fazer P&D por fazer P&D, né? É criar novos negócios, gerar nota fiscal então para os nossos clientes. Não, e eu achei super. Eu estava falando do térreo, do palácio, é o Palácio da Indústria, não é isso lá? O Instituto da Indústria. Instituto da Indústria. Palácio é agradeço o elogio. Depois você compartilha com o Maurício, que eu falei. Mas o ponto é que também achei super interessante que a Moa Ventures está lá também, ali, né? Então, isso faz parte da conexão. O interessante ali do Instituto da Indústria, nós somos parte do Instituto, não somos o Instituto todo, né? Então, nós temos ali a Moa Ventures, que faz essa parte então, das Deep Techs. A gente tem a Produza, junto no mesmo prédio, que faz a fabricação e montagem de PCBs. Nós temos também um braço da CERT lá dentro. Então, a gente consegue verticalizar, basicamente, o P&D. Então, desde a concepção de uma ideia até a produtização das placas, tudo dentro do mesmo prédio. Eu achei incrível ali. E aí a gente está falando, eu estou chamando de subsolo, mas ali vale muito a pena ali conhecer, fazer a visita para quem não conhece. Óbvio que tudo isso que a gente está falando, a gente precisa olhar também o papel do capital, né? E aí, Fábio, a gente já se conhece aí já de longa data, né? Então temos trocado aí muitas discussões sobre o tema. Fábio, conta um pouquinho para nós aí como é que está essa visão da GV Angels sobre o tema. Conta um pouquinho também de você, que eu acho que é super importante aí a sua jornada aí na área. Bacana. Boa tarde a todos presentes, boa tarde online, né? Meu nome é Fábio Zoppi, sou sócio da Intentus Ventures, uma empresa que entrega aos seus clientes gestão da inovação, capital inclusive, mas não obstante é isso somente. Na GV Angels, eu sou investidor associado desde 2018. A GV Angels, não sei se todos conhecem, mas foi fundada em 2017. Somos em 320 associados ativos, né? Com 450 análises do ano passado, sendo 60 aportadas, 50 milhões de portfólio em 10 exits, né? Sendo que, neste contexto, em 2024, mediante, lá em São Paulo é bastante comum, né, a grupos de anjos, né? Sim. A gente falou, poxa, estamos precisando, né, inovar aqui, e foi fundado 2 comitês temáticos, um em relação à tecnologia e o outro comitê de energias, né, a qual estou presidente e junto com outros 18 colegas, né? Ali a gente tem a missão, né, de analisar Deep Techs, Energy Techs, Green Techs com propostas de valor e modelos de negócio para os diversos mercados de energia, não somente a elétrica, né? E tem sido um aprendizado, né? Não é fácil, né, convencer esses 320 colegas de que nem tudo é digital, né? Bastante risco, bastante incertezas, especialmente regulatórios, né? Então a gente também colabora com o ecossistema numa segunda camada, né, trazendo masterclasses de profissionais, né, de mercado, de ICTs,
justamente para a gente, né, num consenso mínimo, buscar esses mercados e agregar, né, o Venture Capital naquilo que o PDI ANEEL, o PDI NP faz muito bem. Né? Quando a gente fala do movimento dos Angels e fala da GV Angels, não tem como não lembrar do Vlado, né? Eu e o Vlado, a gente está como co-founders lá do Angel Investor Club, lá, que você deve conhecer muito do Anderson Dill ali, né? Então, eu acho que assim, é uma das referências que a gente tem nessa questão. E aí eu vou convidar a Luciana. A Luciana, talvez quando nós viemos com a Blue Rock para Santa Catarina, foi uma das primeiras pessoas que a gente se conectou. E é uma defensora muito forte também dessa causa das Deep Techs, mas eu queria que a Luciana se apresentasse, falar. E assim, não tem como falar de qualquer movimento de startup sem falar de Sebrae, né? E principalmente Sebrae SC. Por favor, Luciana. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciana Oda, Sebrae Santa Catarina. E acho que é bom ter um contexto, né, sobre o Sebrae. O Sebrae ele fomenta muito o empreendedorismo. E muitas vezes ele é muito conectado ao empreendedorismo tradicional, né, de restaurante, padaria, salão de beleza. E Florianópolis, por todo o seu histórico, desenvolvimento, né, e tem uma lei federal até que reconhece Florianópolis como a capital das startups, fez então com que o Sebrae Santa Catarina, né, ele abrigasse o polo de referência em startups, na qual eu sou coordenadora. Então, daqui de Santa Catarina, de Florianópolis, a gente desenvolve, né, várias iniciativas para startups e deep techs, né, para o Brasil. Então, tem muitas iniciativas que a gente primeiro pilota aqui, testa aqui e depois a gente dissemina. Eu fui fazendo uma listinha, professor, porque assim, tem muitas ações que a gente acaba falando, eu acho que a gente vai falar no decorrer do painel, mas só para trazer um ponto, né, de conexão com o painel anterior, né, como grandes empresas, governos, né, enfim, também têm olhado para essa pauta de inovação. A gente, como polo de referência startup, tem duas soluções disponíveis, né, e acessíveis para todos. Então, a gente coordena daqui o Observatório Sebrae Startups. Hoje já temos 24 mil startups na nossa base. 24 mil. 24 mil do Brasil, né? Nos mais diversos estágios de maturidade. Claro que a gente ainda tem todo um trabalho de cuidado e aceleração dessas startups. Sim. Tem muitas que começam na ideação, estão em validação, interação, enfim, e daí já crescem sozinhas, né? Mas não somente o observatório, mas a vitrine Sebrae Startups. Na vitrine, após um processo de curadoria humana, curadoria humana para avaliar, né, se efetivamente aquela startup existe, o pitch dela, entendendo se aquele negócio efetivamente ele é uma startup ou um projeto inovador, né, então se ele consegue escalar ou se é simplesmente projeto inovador, está à disposição para vocês consultarem. Então, quem está, né, trabalhando com desafios, seja poder público, seja empresas, acesse a vitrine Sebrae Startups, né, para conseguir ter acesso a em torno de 14 mil startups. Ali a gente já tirou quem está em ideação, já tirou, né, aquelas que não estão com perfil, com modelo pronto para o mercado, porque às vezes pode ser um atalho, vamos colocar assim, né? Tem muitos desafios no mercado, sim, mas tem muitas empresas que pode ter algo parecido ou pode ter algo conectado que, desenvolvendo um pouquinho mais, pode resolver, né, a dor do desafio. Então, só puxando um ponto, né, do painel anterior, que eu acho que também conecta com essa conversa. Super. E um dos pontos que a gente... E foi muito uma provocação, e aí fazendo a referência do Alexandre Souza, do Sebrae, a gente fala que a inovação deve promover desenvolvimento regional, né? Isso está até no DNA da própria Tecnopuc, com o Pacto Alegre, né? Como que a gente conecta, e talvez eu acho que tem um papel fundamental das Deep Techs ajudando o desenvolvimento regional ali. Você quer puxar um pouquinho essa fala aí, Leandro? Falo. Até citou o Pacto Alegre. Ano passado eu trabalhava ainda na Federação das Indústrias lá no Rio Grande do Sul. Não sabia? E não trabalhava no Senai, que é o órgão que toca as Deep Techs lá, mas a gente participou muito fortemente de um manifesto Deep Tech, no qual o Tecnopuc participou, as universidades do Pacto Alegre, Unicinos, a Federal URGS. A URGS e a Federal de Ciências da Saúde e da Vida, sim, a antiga fundação lá.
e daí também Secretaria de Inovação do Estado, Secretaria de Inovação de Porto Alegre, mais outros órgãos ali da região, para justamente fomentar isso junto com a Federação das Indústrias, porque até ano passado era a Suzana Kakuta, diretora lá da Fiergs, ela dizia que as Deep Techs são as indústrias do futuro, porque elas começam pequenas, elas agregam muito valor naquilo que elas trazem e agregam muito valor em material humano, né? O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais forma mestres e doutores no Brasil, percentualmente, né? Não em termos absolutos. E esses mestres e doutores vão embora, principalmente para Santa Catarina aqui, então, e São Paulo e fora do Brasil. Então, esse movimento de Deep Tech serve muito também para fixar essa galera lá no Rio Grande do Sul, que é algo que a gente vem enfrentando muito fortemente para o desenvolvimento econômico, é uma população muito envelhecida, percentualmente também, e também questões da própria indústria do Rio Grande do Sul, que está deixando de ser competitiva ao longo dos últimos 20, 30 anos, aí, o crescimento é bem baixo, e as Deep Techs vêm para ajudar essas indústrias que queiram trabalhar com inovação, tecnologia, e trabalhar em parceria, principalmente, com o desenvolvimento com essas pequenas indústrias, né, mais de base tecnológica. Então, acho que pelo menos para nós, lá no Rio Grande do Sul, é muito importante essa questão. Muito bom. Leonardo, quer contribuir um pouquinho? Eu acho que, assim, até o papel... Vou expandir um pouco até do papel da própria Fiesc, trabalhando aqui, né, nesse trabalho da inovação, gerando o desenvolvimento regional, né? Sim, com certeza. Trazendo um gancho do painel anterior, que inclusive eu estava ouvindo o pessoal falar e estava ali me coçando, queria estar nesse painel também. A próxima vez te convido. Obrigado. Mas no painel anterior você falou bastante também ali das mudanças que houveram no P&D ANEEL. Sim. Que agora, né, depois do PQ da ANEEL que teve ali em 2024, tem os KRs que as empresas precisam atender. Um dos KRs é exatamente investimento em TRL acima de 6 e o outro KR é retorno do investimento. Isso a gente sentiu que houve uma mudança bem grande na forma como o P&D está sendo planejado e executado no Brasil. Então, aquela ideia de desenvolver uma tecnologia para a empresa ter ela já não está mais acontecendo tanto. Então, hoje, as empresas do P&D ANEEL, elas estão buscando cada vez mais TRL 9. E aí a gente entra num ponto ali, né, de onde que as Deep Techs entram para a gente conseguir atender essa demanda. Então, no painel anterior, eles falaram do problema e eu gostaria de falar de uma das possíveis soluções, né? Por favor, eu acho que assim, a gente estava levantando bola para o outro cortar, então um painel está levantando para o outro painel cortar. Então, assim, TRL, a escala do TRL, né, 1 a 9, nós temos ali o TRL 1, que seria uma ideação, e TRL 9, o produto comercial sendo vendido para o cliente. As universidades, elas atuam muito bem naquela pesquisa básica ali, então TRL 1 a 2, sim, eles até vão ali num 3, geralmente, às vezes um pouco mais. As ICTs têm o seu papel ali para pegar essa tecnologia e dar uma aplicação para ela, né, desenvolver um protótipo. Então, nós vamos ali até o TRL 6 ou 7, mas ainda falta o TRL 8 e 9, a última milha, que é justamente o vale da morte da inovação, que é onde a maioria dos projetos caem, porque no TRL 8 e 9 nós não estamos mais falando somente de desenvolvimento tecnológico, nós estamos falando de criar ter os fornecedores, ter a capacidade produtiva, a empresa ela tem que estar ativa no mercado para ter toda a camada de suporte. E é algo que, por exemplo, as grandes empresas do P&D ANEEL, elas não vão criar um novo braço para vender software. O Senai também não vai criar uma linha de produção de hardware. E acho que é aí que que é a grande importância, né, das Deep Techs, fazer fechar o elo entre a gente desenvolver um P&D, desenvolver uma nova tecnologia e conseguir botar isso no mercado. Então, eu vejo que agora a gente está conseguindo realmente fechar essa mudança no PQ da ANEEL. Realmente foi uma grande chacoalhada no setor, né? Todas as empresas, as concessionárias de energia, elas tiveram que mudar seus portfólios. Nós, as ICTs, a gente está tendo que mudar a nossa forma de atuação. Então, uma forma que nós hoje estamos vendo a nossa atuação é justamente trazer essas Deep Techs, trazer essas startups junto com nós no desenvolvimento, já na etapa de originação do projeto. Então, a grande maioria das propostas que nós estamos emitindo hoje, a gente já está buscando trazer a empresa, trazer a startup para que elas nos ajude a escrever a proposta e que a gente ajuda no desenvolvimento. Então, nós temos todo o nosso HH, nossa expertise, que a gente consegue reduzir o risco tecnológico do desenvolvimento do produto, mas a startup também nos ajuda depois
a fazer essa última milha e levar isso e a gente conseguir, então, cumprir essas exigências, né, do P&D ANEEL. Eu até aproveitando o seu gancho, eu tenho, às vezes, conversando com a Luciana aqui sobre Deep Tech, a gente fala que, quando fala de Deep Tech, a gente fala que ela tem o duplo vale da morte, que é o vale da pesquisa e o vale da vida natural da própria startup, né? E aí, eu vou deixar aqui, Fábio, se quiser contribuir algum ponto nessa questão, mas não existe como a gente falar das Deep Tech sem o capital de risco, e aí eu acho que é muito difícil, às vezes, até eu diria, difícil não, mas complexo, você aportar o capital numa Deep Tech, né? Porque ele tem, às vezes, um ciclo mais longo, mais árduo, mas quando ele também traciona, ele traciona de uma forma muito, muito robusta. É isso mesmo? Como é que você enxerga isso? Legal, ótima pergunta, Yogi. E aqui eu queria, né, compartilhar parte desse processo que é recente, por favor, ali, estimulando, né, ecossistemas a assumirem esse risco que nós assumimos, né? Então, nem tudo são flores ali, né? Começamos já errado, né, no sentido de deal flow, né, de processos da GV Angels, que já funciona. Então, nos primeiros meses, não é assim, né, e a gente conversa mensalmente, até o ponto de falar onde estão essas startups, né, onde que a gente pode fazer o scouting, o que a gente pode aprender, né, e aí a gente foi acertando esse nível, né. Deixa eu colocar um dos cases. Não foram muitas as startups analisadas, né, que eu acho que fica mais concreto, né. Uma startup de Minas Gerais, com uma análise preditiva em transformador, que é comum, mas com um outro método muito mais assertivo. Fez uma POC, né, para uma grande empresa de energia e chegou até a gente, né, buscando capital. O que a gente notou ali, né? Pesquisadores, né, doutores, engenheiros, ou seja, sem multidisciplinaridade, né, mas com bastante gana, aonde dinheiro público, né, esteve presente, então isso mitiga esse risco nosso. Porém, né, como eu comentei, sendo uma startup dentro ali da GV Angels, a nossa dificuldade em vender para os colegas, falou, olha, a gente mitigou o que pôde mitigar, né, entre a gente, foi consultado 2 profissionais externos, né, inclusive esse case trouxe a remodelagem para masterclasses, né, como um processo. Enfim, o que a gente notou disso? Não foi aportado, então, conclusão, mas aprendemos muito. E aí, direcionamos para a FAPESP, né, muito forte ali, com os PIPs, né, com os projetos PIPs. Então, surgiu, né, de um bate-papo ali, falou, poxa, como é que a gente poderia mitigar esse risco de ficar analisando, né, deal flows e tal? Porque, mediante o PIP, existe lá em São Paulo um produto da FAPESP chamado PIP Invest. Então, vem via capital externo e a FAPESP ela aporta, né, o mesmo capital que foi colocado, o equivalente, né, a partir de 100 mil e limitado até 1,5 milhão. Ou seja, será que esse não é o nosso MVP? Né? As startups, e tem muitas Energitechs nesses 20 anos de PIP, né? Então, esse foi um aprendizado, né, que ainda a gente... Né? E aí há um pedaço de equity ali em relação à FAPESP ou zero equity? Zero equity. Em relação à FAPESP é mais mitigar mesmo, buscando um TRL mais, né, para frente, 4, 5 para frente, né? E em relação ao capital privado, sim, aí o contrato é fora a FAPESP, né? Então, a gente encontrou a partir de uma startup muito boa e a gente tem buscado, né, manter essa relação justamente para, né, essa maturidade vai acontecer, isso é natural, né? E estarmos presentes quando isso acontecer. Legal. Leonardo, até quando o Leonardo estava falando, eu lembrei aqui, recentemente a Confederação Nacional da Indústria lançou o seu programa de Deep Tech junto ao SEBRAE, né? SEBRAE Nacional. Então, isso mostra... É um bicho complexo, mas também está na agenda aí dos grandes atores a essa ação, né? E Luciano, se puder falar um pouquinho também, eu lembro da apresentação do Alexandre que ele fez aqui na Vertical Energia,
ele pegou o IBID, que é aquele estudo de estados com relação ao ranking de inovação. Santa Catarina está como segundo, São Paulo primeiro e o Paraná em terceiro. E um dos pontos que ele considera importante são as Deep Tech, o desenvolvimento de Deep Techs, né? Acho que a gente fez um trabalho bom em Santa Catarina com relação às startups, mas, assim, só dar um panorama do que vocês estão... Até brifando um pouquinho o que vem aí, se é que você pode falar um pouquinho sobre o que vem no Startup Summit sobre isso, tá? Então, Já que ela está aqui, tem que aproveitar. Tem várias linhas, na verdade, de apoio do SEBRAE com relação ao tema, né? Então, já existe o Catalisa ICT, que apoia pesquisadores, né? Que estão com um projeto super bom, mas ainda precisa ter esse apoio em viabilizar, né, esse projeto no negócio, eu digo. Né? Então, está trabalhando ali TRL 1, 2, 3, então tem todo o apoio, mentoria. Já passaram mais de 300 projetos pesquisadores, né, dentro do Catalisa ICT. Agora tem o Deep Tech Indústria, que é o SEBRAE junto com o CNI. Então, grandes indústrias que tenham desafios e queiram, né, participar desse processo. Ele foi lançado em março, né, no Congresso Nacional de Inovação. Então, ele é super recente. E aí, falando do Deep Tech Indústria, a gente, como Santa Catarina, como que a gente está apoiando? Né? Então, é o que vem. Sim. A gente vai fazer um diagnóstico, mapeamento de Deep Techs. Então, conto já com a colaboração de todos, a gente vai lançar, né, no próximo mês, para ter uma vitrine Deep Techs. Então, hoje, a gente tem uma vitrine de startups, sim, que está muito mais software mesmo, tem sim, pouco hardware. Então, a gente vai fazer esse mapeamento, né, das Deep Techs, que tem o apoio do SEBRAE, tem alguns SEBRAEs estaduais que têm projetos específicos, né? Mas a gente vai contar muito com parceiros também, justamente para conseguir fazer essa aproximação de uma forma mais assertiva. E não vai ser só um mapeamento, né? A ideia é de fazer também mapeamento versus diagnóstico, né? Dá para conseguir entender quais são as dores, os desafios que eles ofertam, que assim, né, a gente, como SEBRAE, como um dos atores do ecossistema, de que forma que a gente pode apoiar mais esse empreendedor. A gente está contando, né, com o apoio do professor Yogi também dentro dessa construção. Por favor. E eu acho que a questão do desenvolvimento regional também apareceu muito forte, acho que na fala do Alexandre. Sim. Não somente por conta do IBID, né? A gente também é parceiro. A gente, como SEBRAE, fornece 4 indicadores para o IBID, num ranking de 80 indicadores. Mas até por conta do diagnóstico que a gente teve no ano passado do Startup Genome. Então, o Startup Genome é uma consultoria internacional, né? Então, contratado pelo SEBRAE, eles fizeram um diagnóstico no ecossistema de Florianópolis, que é muito significativo e relevante para o Estado como um todo. E Deep Tech foi ali o ponto de oportunidade de melhoria. A gente tem que olhar com atenção. Então, todo esse movimento que a gente está fazendo é com base em dados, né? Então, com base no IBID, com base no Startup Genome, que trouxe, né, essa oportunidade de melhoria para a gente. O meu olhar é sempre muito Santa Catarina, mas aí também olhando o que a gente consegue fazer aqui, bem feito, a gente escala para o Brasil também, né, que é o nosso papel como polo de referência, né, do sistema SEBRAE. Então, tem várias outras ações que eu acho que a gente precisa conectar, né? Então, dentro do próprio SEBRAE, a gente tem os ecossistemas locais de inovação. For falar só de Santa Catarina, sim, tem uns 20. E o que a gente percebe, né? As empresas não estão participando desse movimento. A academia, ela está muito focada ainda dentro, né, do business dela. Sim. Então, no ecossistema que a gente fala, que é conectar a academia com a empresa, com o governo e as entidades de apoio, a gente tem muito mais, assim, prefeituras, entidades de apoio. Ainda falta a academia e as empresas para se conectarem. Muito bom você ter falado isso, Luciana, porque na nossa contribuição da curadoria um pouco aqui do Energy Show, nós trouxemos o apoio institucional da academia, dos ICTs, dos núcleos de inovação tecnológica. Depois, quem quiser olhar o site do Energy Show, porque a gente sente isso também. E é uma forma deles estarem, alguns deles estão nos vendo aqui online também, mandaram fotinho, inclusive, do painel da Valéria ali, sobre esse level, porque é importante, né, eles entenderem como nós estamos olhando. A gente sempre fala, né, é um celeiro de conhecimento que está lá.
equipamentos, hardwares, devices, laboratórios, que na construção de uma Deep Tech a gente precisa disso também, né? Então, acho que é uma linha. Já que eu falei isso, né, eu dei uma cutucada assim que a bola cai no colo do Leandro, né? Olhando o Tecnopuc ali, olhando a PUC-RS até com uma referência de CT, como é que vocês estão olhando isso? E a mesma pergunta também vale para o Leonardo depois para responder, né? Com todo o aparato, os laboratórios, as mentes brilhantes que vocês têm ali. Ótimo, ótimo. O Tecnopuc ele é o parque científico e tecnológico da PUC, né? Então ele envolve muito também de tecnologia. A gente é reconhecido há muitos anos por acelerar. Nos últimos 10 anos aceleramos mais de 1000 startups, mas muito de aplicativo e software. E agora a gente vem numa mudança, justamente por ser um parque científico e tecnológico, a gente vem numa mudança para acelerar negócios mais de base tecnológica, hardware, que envolvam mais pesquisa de bancada. Então, até falando nisso e falando como a temática aqui do evento é energia, dentro dos nossos programas de Deep Tech a gente tem um parceiro institucional muito importante, que é o IPR, o Instituto do Petróleo e Recursos Naturais. Ele fica dentro da PUC mesmo, é uma estrutura da PUC, mas fica localizado dentro do Tecnopuc. E eles há muitos anos trabalham temáticas mais tradicionais, óleo e gás. E nos últimos anos eles vêm olhando para outros mercados e eles vêm nos apoiando mutuamente, eles trabalhando mais na parte de desenvolvimento de tecnologia e nós na parte de negócios, para a geração de Deep Techs. Então, para a área de energia, a gente usa muito da infraestrutura deles para desenvolver novos negócios e é do interesse deles desenvolver novos negócios, porque os parceiros deles são grandes indústrias de óleo e gás, não está no cerne deles desenvolver esse tipo de novo negócio para prestação de serviços, desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente se apoia mutuamente para a geração de Deep Techs na área de energia, são nossos parceiros dos nossos programas, e a gente espera assim, fortalecer nos próximos 10 anos para, não só dentro da PUC, da pesquisa da PUC, mas de todo o Rio Grande do Sul. A Flávia sempre gosta de dizer que a gente precisa de densidade de ecossistema para gerar boas soluções, escalar mais de 1000 Deep Techs nos próximos 10 anos, a gente vai precisar movimentar muito o Rio Grande do Sul de uma forma geral. Então, a gente conta muito também com o apoio da Regimp, que é a Rede Gaúcha de Ambiente de Inovação, com todos os parques tecnológicos, para tornar o Tecnopuc uma referência nesse tipo de assunto. Legal. E quando a gente fala de Deep Techs, eu costumo dizer que a incubadora não é a incubadora da universidade. Às vezes é o laboratório. É o laboratório que tem lá os devices, os equipamentos para poder ajudar nessa construção aí, né? Então, a gente colaborei até com a Greenent, que é uma startup do setor de energia, que nasceu não na incubadora, nasceu dentro é um spin-off de laboratório, né? Muito legal. E aí eu queria te ouvir também, Leonardo, você ali com todo aquele ambiente tecnológico que existe, então penso muito ali, enfim, né? Às vezes o pessoal esquece de firmware, por exemplo, são, enfim, imagino sensores, muita coisa que pode sair de lá, né? Sim. A gente não atua exatamente na parte de incubação das startups, né? Nós atuamos na parte da execução de projeto e pesquisas, mas como nós somos unidade Embrapa, a gente consegue trazer então bastante fonte de fomento para esses projetos e a gente consegue auxiliar então o desenvolvimento da tecnologia por uma startup, por exemplo. A gente já teve situações uma startup que era do setor automotivo, onde eles desenvolviam a parte de hardware, mas eles não tinham tanta competência justamente na parte de firmware. Então, a gente estruturou um projeto. Naquela época, era uma chamada de fundo perdido da Embrapi. Eu acho que era Embrapi Ciclo 2, se eu não me engano, hein? Ciclo 2 é para a evolução de TRL. A ideia é quando a empresa já tem algo pronto, já tem um protótipo, ela já tem um demonstrador, eu lembro de muitas e aí a gente consegue levar até a produção. Aquele 1/3 o Sebrae entrou contribuindo nessa... Inclusive, esse é um ponto interessante que a gente consegue combinar essas fontes de fomento. Né? Isso que é bonito. Então, o Sebrae entra junto, quando é uma startup, o Sebrae entra com uma fonte de fomento, o Senai entra como sendo uma unidade de Embrapi, a gente combina tudo isso e consegue, então, trazer mais força, mais fôlego para essa pesquisa, né, da Deep Tech, e daí a gente faz uso de toda a nossa infraestrutura para ajudar no desenvolvimento. Muito bom. Acho que só vale um ponto complementar. Dentro dessa parceria, né, eu diria, para a empresa
fica um valor do total de projetos de 10% a 15%. Tu que opera mais, acho que vai conseguir saber dos valores, né? Mas num projeto de desenvolvimento, o Sebrae entra com uma parte, aí tem uma parte que É sempre uma questão, a gente tem um cuidado de falar esses valores, porque muda. A pergunta é, quanto que é? Depende. O Sebrae geralmente dá um valor fixo que ajuda a bater, então, da contrapartida financeira da empresa. Aí depende do valor do projeto que a gente está executando, mas é sempre uma ajuda muito bem-vinda, né, para esses projetos. Eu tive possibilidade de olhar alguns desses projetos e você vê que ele dá um salto tecnológico gigante, né? Porque a redução de risco tecnológico e financeiro para startup é enorme. Então, é uma questão assim de combinar esforços de todas as frentes, né, para a gente conseguir resolver um problema específico, que é botar o produto no mercado. Não, e quando essa Deep Tech vai com o selo Embrapi, ela também tem uma chancela que abre portas para ela em vários ambientes ali. Eu acho que é um ponto muito importante, né? E como a Luciana comentou, às vezes aquele investimento para ela no momento que ela está do ciclo de vida é algo que é difícil colocar, e o Sebrae vai lá e faz esse apoio ali no desenvolvimento ali. Então é muito bom, né? E alguma contribuição aí, Fábio, com relação a essa visão aí desse... É um bicho complexo, né? Eu fico imaginando vocês na FGV Angels ali, né? Defendendo tese, tentando fazer, apoiar, é um trabalho assim muito louvável, né? E assim até exemplar para outros fundos anjos ali. Sim, com certeza, Yogi. O grande aprendizado, né, para esse segundo ano de operação do Comitê de Energias é justamente o que o Leandro colocou, né? Há ecossistemas adensados já, né? Ecossistema local de inovação. Então, nós mapeamos, para além das redes, né, que a gente já atua e vai continuar atuando, por exemplo, o Itajubá Hardtech. Inevitável falar, né, de eletrônica, então, temos tido sucesso, né, nesse scouting, nessa análise mais aprimorada, numa startup, né, o projeto inovador mais maduro para receber, né, o feedback de investidor, né. Então, esse é o próximo passo, né, para esse ano, de continuar mapeando esses ecossistemas, né. Rio Grande do Sul, né, é uma grande incógnita para a gente, mas você vê como que o ecossistema funciona no próprio painel. Né, tem, né, situações. Tem uma startup que passou pela gente de Santa Maria, né. Porém, conhecemos aqui no Energy Show. Olha que então, legal. Isso é rastreável, né, isso é replicável, isso é padronizável. É tudo que um grupo de anjos precisa, porque não sei se todos conhecem, né, mas grupo de anjos não investe por meio de um CNPJ, né, não é um instrumento financeiro tampouco regulado pela CVM. Somos voluntários, né, não somos investidores profissionais. Então, tudo isso é crítico, né, para nós em termos de mobilização. Pelo nível de complexidade é que eu dou muito valor ao trabalho que vocês estão fazendo. Maravilha. E até aproveitando, né, a Luciana aqui, a Catalise CT é uma referência, né, em termos de ecossistema. Falta-nos, né, esse braço, mas justamente para fazer scouting completo, né? Não, e agora eu vou tirar meu chapéu ABCE, vou botar meu chapéu IUP, que eu também sou conselheiro no Hub de Inovação e Energia do Instituto Brasileiro do Petróleo, né? E às vezes, só fazendo uma referência, a gente tem lá um programa chamado da Agência Nacional do Petróleo, chamado NAVE, que é para inovação e empreendedorismo, dentro daquele recurso regulado para inovação, assim como a ANEEL tem, mas ali eles têm uma rúbrica, vou dizer assim, uma linha para... Isso tem contribuído bastante também, né, para que as empresas do setor de oil and gas, Olin, o IUP faz esse trabalho, o Instituto Brasileiro do Petróleo, né? A Melissa, infelizmente, ela teve um contratempo, não pôde estar com a gente aqui, mas eu falei, Melissa, eu vou tirar uns minutinhos, coloco o meu chapéu de conselheiro e falo um pouquinho aqui. Então, é um ponto que, quando você tem, e o exemplo também que o Luna fala,
Quando você tem um recurso público apoiando também, ajuda, e a gente precisa desse recurso, principalmente para o desenvolvimento de Deep Techs, né? Do duplo vale da morte, processo complexo, né? Mas quando a gente enxerga, e eu costumo dizer que às vezes a gente não está olhando ali um IPO, eu acho que acontece um processo natural muito de M&A ali na frente, né? Luciano, você ia falar alguma coisa? Eu imaginei que você... Você deixou a bola quicando e eu esqueci de complementar uma outra questão. Não, por favor, então vai lá. São tantas ações, né, que a gente acaba realizando. Mas a ideia é essa, e também a gente pedir apoio dessa comunidade que está nos vendo aqui para apoiar esse movimento, né? Sim. Todo ano, quando a gente fala de ecossistema, né, não tem como não falar do Startup Summit. Sem dúvida. Ele nasceu aqui em Florianópolis, mas ele acabou, ao longo dessas 9 edições, sendo ponto de encontro do ecossistema, né, de inovação e startups do Brasil. Então, hoje, a gente já recebe, né, delegações de todos os estados. O ano passado já foram mais de 20 delegações internacionais e esse ano está indo para 30 delegações internacionais. Uau. E vamos ter um corredor de Deep Tech, né, que eu estava conversando com o professor. Yes. Então, estamos com uma curadoria, né, de startups Deep Techs. Todo ano, no Startup Summit, a gente realiza também o Prêmio Nacional de Inovação, justamente para conseguir incentivar esses empreendedores dentro dessa jornada. Então, é um prêmio mesmo, um prêmio com dinheiro, tem todo momento ali no palco, porque é isso, né? A todo momento eles precisam de apoio, de incentivo de alguma forma. O nosso papel é principalmente com conhecimento, mas nesse momento também a gente também consegue, né, apoio financeiro. É só convidar todos, né, já que estamos aqui em Florianópolis, Startup Summit, 26, 27 e 28 de agosto, no Centro-Sul, para se conectar, né? Então, tem ecossistemas, tem investidores, tem muitas empresas, empreendedores, startups. A gente tem as rodadas de negócio na parte da manhã, né, do evento, com essas startups. E eu acho que o movimento todo, né, independente do que a gente fale, é conexão. Sem é dúvida. Estar em esses eventos para conseguir nos conectar e conseguir cada vez mais alavancar. Estaremos lá, né? Bom, aqui de novo vem uma frase em inglês em vermelho que eu não sei o que é. O papo foi muito bom, mas a gente vai ter que encerrar aqui o nosso painel. Agradecer muito a vocês, eu acho que foi um papo muito rico, eu acho que deu para a gente sensibilizar, motivar as Deep Techs ali também que estão nos vendo, não desistam, resiliência, né? A gente tem aqui atores apoiando esse movimento. E vou pedir uma salva de palmas aqui para os meus painelistas. E vamos para a nossa fotinho oficial aqui do painel. Se eu não me engano agora... vamos ter um coffee break. Tá? Vamos lá. Minutos, tá? 20 minutos de coffee break.